Um copo de água fria. Episódio da Grande Guerra. Durante uma longa viagem de estrada de ferro, estava eu, há algum tempo, num dia de extenuante calor, em companhia de um oficial de cavalaria, que tinha tomado parte em alguns combates na Grande Guerra. Contou-nos alguns episódios, mas nenhum me impressionou tanto como o que se segue. Foi, dizia ele, no dia seguinte ao de uma vitória custosamente ganha com esforços e cansaço extraordinários, tinham-me encarregado de levar uma ordem importante à retaguarda. Quando, no momento de partir, o meu cavalo estafado recusou a marchar, mancava e não podia mesmo caminhar. Sem demora fui buscar outro. Este era tão bravo e manhoso que alguns minutos se passaram, antes que me tivesse sido possível montá-lo e sujeitá-lo à obediência. Empinava, escolceava e, quando eu estava quase a vencê-lo, estacava ao menor obstáculo e continuava os seus pinotes. Entretanto, era preciso apressar-me. A mensagem de que eu era portador não admitia nenhuma demora, e a estrada, obstruída com tropas e materiais, dificultava ainda mais a minha viagem. Era meio-dia, estava apenas a meio do caminho. O ar estava pesado e abafadiço. Nuvens de pó sacavam-me a garganta. Estava esfalfado. O meu cantil estava vazio. Sentia-me a desfalecer. Numa volta do caminho descobri uma fonte abundante, junto da qual alguns soldados descansavam e enchiam seus cantis. Desejava descer para fazer o mesmo, mas o cavalo, como que pressentindo a minha intenção, deu pinotes tão furiosos que tive de renunciar à minha tentativa, para não excitar os risos grosseiros do acampamento. Aborrecido com este contratempo, desatei o meu cantil e, dirigindo-me a um dos soldados, o único que parecia não se rir do meu infortúnio, estendi-lhe, pedindo-lhe que não enchesse. Era de mau aspecto, de sobressenho carregado. Ainda assim, eu, longe de esperar resposta tão cruel. Encha-o você. Diante dessas palavras, a minha cólera não teve limites. Desgraçado, gritei-lhe. Tomara um dia o encontre a morrer de sede e a pedir um copo de água fria, para eu ter também o prazer de lhe recusar. Em seguida, dei de esporas ao cavalo e parti numa corrida desenfreada, sem fazer caso dos convites dos outros soldados, que me gritavam que voltasse. Uma légua depois, um rapazinho compadecido deu-me água, a mim e ao meu cavalo. Em troca, dei-lhe um punhado de dinheiro. Mas, comparando a prontidão que ele teve em me servir com a conduta dos meus companheiros de armas, senti como que uma onda de ódio a revolver-se dentro de mim. O rosto daquele soldado gravou-se-me em traços indeléveis na imaginação, e jurei procurá-lo. Deus me perdoe, até me pode vingar. Durante 2 anos, nos campos de batalha, entre os moribundos, continuei sem resultado esta busca ímpia. Enfim, chegou o dia, e, resultado de alguns ferimentos, fui levado para um hospital de guerra. Não estando ainda em estado de retomar o meu serviço, empregava o tempo a cuidar do que estavam mais feridos do que eu. Nunca me senti tão compadecido para com os pobres soldados, como no meio destas cenas de dor e de sofrimento, das quais o campo de batalha não dão ideia nenhuma. Tinha verdadeiro prazer em aliviar-lhes as dores e alegrá-los. No meio dessas novas ocupações, esqueci o meu inimigo. Era assim que eu chamava ainda aquele que me tinha recusado o copo de água fria. Depois de uma grande batalha, muitos feridos vieram para o nosso hospital. Todas as salas ficaram repletas. O calor era medonho e os doentes sofriam cruelmente de sede e da atmosfera abrasadora da sala. De todas as camas gritavam: água, água, água! Peguei um copo e um balde de água gelada. Fui de fileira em fileira, distribuindo o líquido precioso a todos que os pediram. Só o cair da água no copo já lhes fazia brilhar a alegria nos olhos abrasados pela febre.
Quando eu andava pelo meio das coxias entre as camas, um homem deitado do outro lado da sala levantou-se de repente, gritando: Água! Água! Pelo amor de Deus! Fiquei horrorizado. Tudo o que me cercava desapareceu aos meus olhos e não via senão a ele. Era o que me tinha recusado um copo de água fria. Aproximei-me, mas não me reconheceu. Caiu exausto sobre o travesseiro, com o rosto voltado para a parede. Então senti comprimir-se-me a alma. Ouvi uma voz dentro de mim a dizer distintamente: Faz-lhe ouvir o barulho da água. Passa e torna a passar diante dele. Dá a todos os que o cercam e não dê a ele. Vinga-te. Mas ao mesmo tempo ouvi o murmúrio de outra voz. Uns dizem que era a voz da minha consciência, outros a de Deus, e outros ainda o resultado das lições de minha mãe. Fosse qual fosse, essa voz dizia: Meu amigo, é hoje o dia propício e a hora de pagar o mal com o bem, de perdoar, como Jesus te perdoou. Vai e dá de beber ao teu inimigo. Um movimento involuntário me arrastou para a sua cama. Amparei-lhe a cabeça com o braço e aproximei o copo de seus lábios febris. Oh, como bebeu! Nunca esquecerei essa expressão de alívio e o olhar que me lançou, sem pronunciar a palavra. Vi que estava profundamente comovido. O pobre teve de sofrer amputação de uma perna e pediu ao médico autorização para o tomar sob os meus cuidados. Tratava-o o dia inteiro. Durante muito tempo conservou o mesmo silêncio, até que um dia, quando me afastava de sua cama, agarrou-me pelo paletó e, puxando-me para bem junto de si, disse-me em voz baixa: Lembra-se você do dia em que me pediu de beber? Sim, camarada, mas o que lá vai, lá vai. Isso acabou. Para mim não, continuou. Não sei o que tinha naquele dia. O capitão acabara de me repreender. Tinha febre, estava encolorizado. Poucos instantes depois fiquei envergonhado com a minha conduta, mas era tarde demais. Há 2 anos que eu procuro para lhe pedir perdão. Quando o reconheci aqui, lembrei-me do que tinha dito e tive medo. Diga-me, você me perdoa? Eu tinha procurado 2 anos para me vingar. Ele me procurara para se humilhar e me pedir perdão. Qual dos dois tinha seguido melhor o espírito de cristão? Certa confusão se apoderou de mim. Camarada, disse-lhe depois de uma pausa, você é muito melhor que eu. Não falemos mais nisso. Eu estava presente quando lhe fizeram a amputação. Já o amava, como um irmão. Ele sabia que ia morrer, mas antes confiou-me alguns objetos para mandar a sua irmã juntamente com uma carta que me ditou. Perguntou-me se não haveria na Bíblia uma passagem que tratasse de um copo d'água. Peço a você, disse-lhe eu, que não torne a falar nisso. Mas ele continuou. Você não sabe, meu fiel amigo, o bem que fez em não me recusar um copo de água. Naquela noite, a febre do doente aumentou e por vezes parecia delirar. Contudo, percebia-se que sua confiança em Jesus Cristo era completa. Tinha certeza de estar salvo. Assim o mostrava nas suas orações. Pela madrugada, mexeu-se, acomodou a cabeça no travesseiro e fechou os olhos para os não abrir mais nesse mundo. Tinha adormecido para só acordar na eternidade. Ao vê-lo morrer assim, tranquilo e consolado, que grande prazer senti em ter-lhe dado de beber, pagando-lhe assim o mal com o bem. Lembrei-me então dessas palavras de Jesus. Todo o que der a beber a um daqueles pequeninos um copo de água fria não perderá sua recompensa.